Fala galera, aqui o Dragon aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Continuando a nossa série sobre o projeto Space Counters, hoje eu vou explicar como funciona o Player Controller, como que eu criei os cheats no jogo, sobre o Scene Controller e eu vou aproveitar também para falar um pouco mais sobre o porquê que eu tomei certas decisões no jogo, qual foi o meu mindset para eu poder criar o código no jogo. Vamos lá então? Tá, beleza, falamos tanto do Player Controller, como é que tá o menino? Eu tenho aqui essa camada Player. Eu resolvi desagregar algumas coisas do Player Controller. Por exemplo, no código original, aqui dentro dessa própria classe, tem uma classe aqui em cima que verifica aonde você está batendo, qual é o boundary. A classe verifica quais são os tamanhos mínimos e os tamanhos máximos de Z, de X, etc e tal. Eu simplesmente resolvi mudar isso daqui para cá. Fica mais fácil para mim. Depois, se vocês quiserem, até posso fazer alguns tutoriais na Unity explicando essas coisas para vocês, tá? Se comuniquem aí, vamos ver se vocês querem mesmo. Ah, pode ver que aquele boundary está aqui, ó. Então aqui eu tenho o objeto do tiro, qual é a minha explosão, eu deixei no player, para mim faz mais sentido. Aqui tem algumas soluções que eu utilizei, por exemplo, o movement. Eu decidi separar aqui o movimento do player controller, para mim faz mais sentido. Essa daqui foge um pouco daquela regrinha que eu falei, né? O horizontal e vertical aqui poderia ficar lá dentro das minhas tags controllers lá. Mas como é só aqui que eu vou usar o get axis, horizontal e vertical, isso daqui é uma própria convenção da Unity. Então resolvi deixar aqui mesmo, do jeito que está aqui, tá? É pura preguiça. Eu podia ter deixado lá, mas vai ficar aqui. Esse código aqui é o código de movimento do jogador. Eu preferi deixar ele separado do jogador em si, porque aí eu posso utilizar ele para outras coisas também, se eu quiser. Ele recebe um player aqui, recebe um player com o read body do player, recebe o player controller, tá vendo? E aí aqui dentro ele faz todas as coisas que são necessárias, né, de movimento e velocidade do jogador, verifica, ó, tá vendo? Verifica quais são os limites mínimos e máximos que o jogador pode ir, etc e tal. Verifica qual é o tipo de rotação que o controller, que o player faz. Isso daqui foi uma solução, inclusive, que eu tive que criar porque, diferente do tutorial da Unity, o meu player, se vocês averiguarem aqui, eu tenho dois box colliders. E isso deu uma série de trabalhos para que eu pudesse fazer com que essas colisões funcionassem. Com um box collider só é mais fácil, mas como são dois box colliders, eu tinha que desligar os dois boxes em determinado momento. Então, aquela solução ela serve para esse tipo de coisa, para prevenir essas rotações. Na hora que a nave batia no número, a nave ficava torta e dava uma loucura na Unity para ela setar as novas posições. Então, basicamente, eu resolvi esse tipo de coisa com isso daqui, né? Com essas rotações, limitando o x e y, fazendo ele voltar o x e y para o lugar. O player controller, ele basicamente ele tem essa responsabilidade então de quê? De chamar o movimento, saber quem é o tiro e o que fazer com o tiro, tá? Então, toda vez que dá um awake, ele pega o próprio componente, chama o new player movement. Existe uma série de brigas sobre esse tipo de abordagem aqui, de você criar de forma convencional os objetos, da forma como é criado em qualquer outro projeto, por exemplo, você vai criar o objeto com um new. A Unity ela utiliza justamente a classe MonoBehavior para isso, mas eu não quando você não utiliza o MonoBehavior para você agregar em algum lugar, você pode usar a classe Component. Mas eu sinceramente não gosto muito da forma que eles trabalham lá. Eu prefiro trabalhar dessa forma aqui, mas é um pouco mais old school. Então você cria os seus componentes customizados, os seus próprios componentes. Eu acho mais legal chamar com new, ao invés de criar um MonoBehavior e ter que agregar o MonoBehavior num objeto, ou então é um component, você tem que dizer que o component blá blá blá. Não, é mais fácil criar lá a classe, referencia ela, cria um novo objeto dela e pra mim tá mais fácil. Tá? Flagzinho, update. Verifica se o objeto está morto, instancia a explosão, tá vendo? Fica muito mais fácil saber que a explosão está no player. Simplesmente quando algum outro objeto precisa que o player instancie a explosão, eu vou lá e acesso o player controller.
Eu não preciso deixar essa responsabilidade nas mãos do game controller, por exemplo. Deixa lá no player. E aí aqui tem uma série de coisas como testar colisão e por aí vai. Estudem o código lá depois direitinho. Ah, esse daqui é o meu Phase Cheater. Não sei se vocês já perceberam aí, quem já baixou o jogo já deve ter percebido que quando você aperta os botões do teclado numérico de 1 a 7, você pula de fase. Isso foi uma forma que eu encontrei de você cheatar o jogo, né? Pra que a gente pudesse testar as outras fases, ver se tá tudo certinho, tudo bonitinho. E eu deixei aberto lá, tá? Se vocês quiserem o jogo sem cheat, é só vocês comentarem essas linhazinhas onde está o phase cheat aqui. Aqui é onde ele é criado. Aqui são só propriedades para teste. Tá? Como eu estava fazendo o jogo por mim mesmo e eu não queria agregar complexidade, eu fiz uma coisa que é bem desaconselhável dos padrões, que foi trabalhar sem unit tests. Né? Que são unit tests? São testes unitários de código para você verificar se o código estava certinho. Então, toda vez que eu queria testar alguma coisa, eu ia lá e rodava o jogo. Quando você trabalha com testes unitários, você tira um pouco desse tempo, né? Os testes são mais automatizados. Mas como esse é um projeto pequeno, eu não sentia necessidade de ter que fazer teste para cada coisa, escrever teste para cada coisa. Então eu resolvi fazer sem teste mesmo. Os meus testes eram testes da forma antiga do Brute Learn Force, né? De ir lá e testar e ver se a coisa está funcionando na tela. E tá dando erro, vou lá e conserto o erro na hora, tá? E isso daqui faz parte desses testes, né? Basicamente esse código ele diz o quê? Ó, na hora que eu apertar o botão 1, então seta para mim a cena é 0 e chama para mim o método goToNextPhase. No 2, seta a cena 1, chama para mim nextPhase e assim por diante. Bem simples, fácil. Tanto que eu não me preocupei em fazer um case e transformar isso daqui numa interface para não ter código duplicado. Não, isso é um código de teste. Por isso está assim, feio. Aproveitando que eu estou falando aqui sobre esse scene, o que é esse scene? Aqui fora vocês podem ver que eu tenho um scene controller. Isso daqui controla as cenas do meu jogo. Basicamente eu tenho aqui uma propriedade que vai ser a current scene. Ela vai armazenar a cena atual e a partir daqui eu consigo controlar qual a cena que eu tenho, se eu quero basicamente ir uma cena para frente, ou se eu quero pausar, se eu quero ir para o Start menu, essas coisas eu deixei tudo aqui. Eu tenho aqui o meu Scene Manager que é próprio da Unity. Ele dá um load scene, chama lá das minhas strings, lá que eu já mostrei para vocês os arquivos. O funcionamento é bem fácil, tá vendo? Então sempre que eu quero, eu quero um start menu, chama esse método aqui. Eu quero que seja o start, eu quero que comece o jogo. Então chama esse cara aqui, ele dá um load scene na fase 1, tá vendo? Eu quero que resete a cena que eu estava. Então eu dou aqui, ó, um get active scene, build index. Beleza. Eu quero sair do jogo, ó, tem aqui, ó, application.kit. Tá vendo? Isso fica muito mais fácil, tira uma certa complexidade da coisa. Se você for fazer isso daqui tudo dentro do código lá, é melhor você ter uma classe que controle esse tipo de coisa para vocês e só chama a classe. Por exemplo, se eu quiser mudar o comportamento do exit game, eu não quero que ele simplesmente saia. No caso aqui do Scene Controller, ele vai simplesmente sair. Mas eu tenho aqui, ó, dentro da minha pasta Game Progress, que é o que cuida do progresso do jogo, eu tenho o exit game. Tá vendo? O que o exit game faz? Ele dá até um debug aqui para mim. O que ele faz? Bom, ele chama lá o Scene Controller e chama o método exitGame. Pô, mas você está criando uma classe exitGame para chamar do Scene Controller? Não, simplesmente, se eu quiser que aconteça mais alguma coisa no exitGame, se eu quiser que aconteça uma animação ou qualquer tipo de coisa, quem vai cuidar dessas particularidades é a classe exitGame. E quem vai cuidar de realmente fechar o jogo é o Scene Controller, o método exitGame. Então é basicamente assim que funciona. Ó, tem o goToNextPhase. Naquele código lá, eu poderia ter criado. Parece até meio estranho, porque lá eu seto a fase e depois eu chamo esse goToNextPhase. E como aquele código é só um código de teste, eu não preciso criar um método de chamar a fase atual ou setar a fase atual. Para mim era mais interessante ter esse nextPhase aqui. Ó. Ele pega a cena atual, tem um switch case bem porco aqui. Isso aqui eu poderia transformar, particionar isso daqui, criar uma interface
e fazer, sei lá, utilizar um design pattern para resolver isso, mas essa parte já me tira a complexidade, então eu resolvi fazer assim mesmo, já que são só essas fases. Né? Então, fase 1, fase 2, fase 3, 5, 6, 7 e o endgame. O que o Next Phase faz? Bom, ele recebe a fase, olha que se está na fase atual, não recebe, né? Ele olha se qual é a fase atual. Se for a 0, então a próxima fase é a 1. Se for a 1, a próxima fase é a 2, a próxima fase é a 3, assim por diante. Do 7. A próxima fase depois do 7 é o fim do jogo. É o endgame. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenha ficado bem claro e lembrando a vocês que esse projeto está todo no GitHub, é gratuito, vocês podem baixar, estudar e mexer à vontade. Um muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não esquece de avaliar o vídeo, compartilha com a galera e se você curte jogos e não está inscrito no canal, se inscreve aí. Bora ajudar o tio. Um grande abraço a todos, tudo de melhor sempre e até a próxima. Falou!